Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de canto da campanha de voz da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer enorme a gente estar fazendo essa ação junto com o ateliê de canto da professora Michele Costa, que hoje cedeu a oportunidade para nós, a gente está tendo um privilégio de assistir uma aula de canto dela com sua aluna Kelly. Depois ela vai fazer a apresentação melhor de sua aluna. Bom, vamos lá, gente. A professora Michele Costa, ela é bacharel em música, né, com ênfase em canto e arte lírica, pelo Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. É cantora, preparadora vocal, produtora musical, compositora e regente de coral. Em 2013, deu início ao ateliê de canto Michele Costa, onde prepara vozes profissionais e amadoras. Desde 2014, o espaço passou também a produzir espetáculos musicais para a cidade e região. A cidade dela é Poços de Caldas, em Minas Gerais. Algumas produções se destacam como o espetáculo Vozes em Canto Elis Regina, superprodução que recebeu votos de congratulações em 2018 pela Câmara de Vereadores de Poços de Caldas e teve o Teatro da Cidade lotado várias vezes. Outras produções como Os 60 Anos dos Anos 60, Especial Noite Feliz, Expresso de Natal, Fina Fulô, A Raiz do Forró, Tributo a Tom Jobim, Homenagem a Isaurinha Garcia, A Era dos Festivais, Jovem Guarda, dentre outras. Seu trabalho também se destaca promovendo várias ações sociais, arrecadando alimentos, brinquedos e beneficiando várias instituições do município. Apresentações musicais são frequentemente realizadas levando música e acalento a pacientes de oncologia em tratamento, assim como visitas em hospitais, asilos e instituições do município. Em novembro de 2020, foi homenageada pela Câmara Municipal de Vereadores e recebeu o título Mulher Trabalhadora. Michele, seja muito bem-vinda. Kelly, seja muito bem-vinda, muito obrigada, é um prazer enorme. Passo a palavra para a professora Michele. Muito obrigada. Boa tarde, Ariane. Quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade é minha de compartilhar com vocês um pouquinho da arte do canto, como que é esse trabalho, né, para quem canta e quem também quer trabalhar com cantores. Eu vou tirar a máscara para que vocês me entendam melhor e para também como a gente vai trabalhar com articulação, abertura de boca. Então, eu vou tirar minha máscara, a Kelly também vai tirar, ela está num distanciamento aqui de mim, está atrás de mim, para que a gente possa demonstrar melhor como funciona, principalmente a parte de articulação, senão fica complicado. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o canto, ele depende de vários comandos, né? E várias memórias que a gente vai criando com a prática. E a principal dificuldade de um cantor, eu acredito que é unir a parte técnica com a parte emocional e todo esse controle, né? E para isso, claro, o treinamento é que vai fazer toda a diferença. Bom, é muito importante ressaltar a diferença da voz de fala para a voz de canto, tá? Eu vou demonstrar isso para vocês durante o processo com a Kelly. A Kelly é minha aluna há 5 anos, tá um pouquinho nervosa, viu, gente? Mas é assim mesmo, né? Não tem como não ficar nervoso. E faz parte do Coral Santa Luzia, que é um coro também que eu trabalho há 5 anos, que é um trabalho social, né, na cidade de Poços de Caldas, mas que por conta da pandemia estamos, né, parados, somente com ensaios online. Então, assim, eu estava falando da diferença do canto para a fala, né? Então, assim, a fala, a gente pensa de uma maneira horizontal, vamos pensar assim, né?
Para o canto, a gente precisa imaginar de uma maneira vertical, tá? A articulação, ela precisa ser diferente da fala, porque para o canto a gente vai usar ressoadores que para a fala a gente não utiliza tanto, né? E essa é a parte da emissão. Nós vamos pensar numa emissão vertical. Outra coisa importante é pensar na respiração. A respiração do canto, ela é totalmente diferente para a fala, né? E o condicionamento disso é muito diferente, tá? Então, eu vou explicar para vocês o início dessa respiração, como que a gente começa a trabalhar em 2 processos para vocês entenderem como que é que a gente trabalha com a respiração efetivamente no canto, tá? Eu vou mostrar uma imagem aqui antes de eu começar com a Kelly. Peraí que eu vou abrir aqui, ó. Compartilhar com vocês. Então, vamos imaginar o seguinte. Tem a respiração diafragmática, que não é a que a gente usa ainda para o canto, mas ela é o princípio para que vocês entendam como funciona esse mecanismo, tá? A gente pensa em inspirar pelo nariz, importantíssimo essa inspiração pelo nariz, né, para esse ar entrar filtrado, quentinho, úmido, né, nos pulmões e na prega vocal. E nós vamos imaginar que o pulmão, ele se dilata para todas as extremidades quando o ar entra, inclusive para baixo. E o diafragma vai descer, tá? No dia a dia, isso acontece muito pouco, né? Porque a respiração, ela tá muito alta, muito tensa aqui. E para o canto, a gente vai condicionando de uma maneira que nós vamos trabalhando essa musculatura, ativando essa musculatura e deixando uma respiração mais baixa, mais abdominal. Então, nós vamos inspirar, eu vou fazer com a Kelly, para vocês entenderem a respiração diafragmática, e depois eu vou para a respiração com apoio, que é o que a gente utiliza para cantar e que a gente tem uma melhor eficácia para o canto, um maior controle. Então, nós vamos imaginar que, deixa eu só tirar a imagem aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vou fazer a respiração diafragmática, vocês vão entender por que para a gente ela não é eficiente. Vamos inspirar. Vamos pensar mais nessa região do que nessa, tá? E vamos imaginar que esse diafragma vai descer e que eu vou ter uma expansão dessa musculatura nessa região abdominal, tá? Então, vamos inspirar, encher. E aí, eu vou esvaziar e soltar tudo e deixar a barriga entrar. O ar acabou, certo? Quando eu faço esse movimento de barriga para dentro, o diafragma sobe. Se o diafragma sobe, o que aconteceu? Meu ar foi embora, né? Se eu tenho uma frase imensa, quer dizer que esse controle já era, né? Então, a gente não pensa colocando a barriga para dentro ou estimulando a subida do diafragma. Porque significa que eu vou estar jogando ar fora, né? Vamos fazer mais uma vez? Vocês podem fazer também para vocês sentirem. Vamos imaginar essa expansão. Inspira pelo nariz. Segura um pouquinho esse ar. E agora solta esse ar de uma vez. Vai empurrando o umbigo lá nas costas. Até acabar o ar. Joguei o ar todo fora. Tá. Agora eu vou passar para o passo, que é a respiração com o apoio, que é onde a gente consegue ter essa sustentação. E o que vai mudar nessa ideia em relação à respiração diafragmática? Espera aí que eu vou mostrar aqui em imagem para vocês também, para ficar mais claro. Vocês podem ir anotando as dúvidas também, depois a gente no fim pode tirar as dúvidas. Então, olha aqui com o apoio a diferença. Nós vamos inspirar, só que em vez de eu deixar esse diafragma subir e jogar meu ar fora, eu vou inspirar, segurar esse diafragma embaixo. Tem vários músculos que trabalham para ajudar tudo isso aí a acontecer, principalmente a musculatura pélvica, tá, gente? Para isso também é importante a postura, tá certinha, a coluna bem reta,
mas nós vamos fazer uma pressão, então, nesse apoio, nesse diafragma, para baixo. Então, a gente não vai mais deixar esse ar, esse diafragma subir, porque senão eu vou jogar o meu ar fora. E aí, gente, fica difícil, sem ar, cantar. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Tá. Então, vamos fazer agora, pensando nesse apoio, tá? Nós vamos inspirar. Kelly, arruma aqui a postura, que abre mais aqui. Isso. Então, nós vamos inspirar, encher. Se vocês observarem que ela encheu demais, subiu um pouquinho aqui, ó, deu uma travada. Vamos soltar de novo, vamos encher até, vamos imaginar só até aqui, para não acontecer da gente fechar esse espaço aqui da laringe, né, me sufocar. Então, vamos imaginar abrindo aqui as costelas, os intercostais. Então, inspirou, encheu, vamos segurar esse ar. E agora, solta o ar, segurando a barriga, fazendo uma pressão para baixo. Inspira de novo, enche, segura e solta o ar apoiando. Se vocês observarem, a gente tem mais controle de ar. Eu consigo soltar por mais tempo. Kelly, faz agora a respiração diafragmática, para vocês verem como a gente vai jogar o ar todo fora. Inspira. Solta. Acabou o ar, né? Então, vamos de novo. Inspira. Apoia. Segura. Agora um pouquinho. Agora solta. Imagina como se você estivesse soprando. Sabe bexiga? Quando a gente vai encher bexiga, qual a força que a gente faz? Se vocês observarem, é uma força nessa região. Vocês vão sentir um pouquinho as costas também, né? Porque a gente trabalha muito com as costelas, os intercostais, com essa abertura. Porque vocês imaginam uma sanfona cheia de ar. Se eu pensar com a respiração diafragmática, o que vai acontecer? Murchou, acabou o ar. Então, o que a gente começa a pensar? Cada dia mais aumentar a capacidade respiratória, aumentar a capacidade de sustentação desse ar. E a gente trabalha muito com a musculatura dos intercostais, que eles ajudam a sustentar esse ar, né, com o tempo, com o treinamento. E aí não vai ficar só pensar tão embaixo mais, né? A gente vai pensar mais aqui expandido. Então, vocês podem até colocar a mão aqui nas costelas, para vocês sentirem essa expansão, e aí nós vamos soltar esse ar, imaginando que a gente está empurrando as paredes. As paredes aqui dos intercostais, a parte abdominal, vocês vão sentir um pouquinho, né, a parte toda pélvica e as costas, tá? Então, vamos lá. Inspira, segura, apoia e solta. Faz essa pressão como se estivesse soprando bexiga. Essa pressão que não é jogar o ar fora. Bom, esse é o mecanismo da respiração, gente. A princípio, ele parece complicado, né? Mas com o treinamento, a gente consegue ir desenvolvendo cada vez mais a habilidade e não vai precisar pensar tanto, né? Mas no início, a gente tem que pensar. Uma coisa importante. Muita gente pergunta se todo mundo pode cantar. E sim, todo mundo pode cantar. Se eu falo, eu posso cantar. Porque depende de habilidade, de treinamento. É claro que quem, né, nasce com um talento, ele tem já um timbre ali mais formado. Mas se ele não treinar também, ele vai ficar limitado. Ele tem um limite de possibilidades. Com o treinamento, eu tenho milhares de possibilidades. Então, qualquer um pode cantar, tá? É até interessante que às vezes muita gente que tem vontade de cantar e fica com esse receio, porque ouve muita gente falar, não tem talento, não serve. E não é isso que acontece, tá? Eu trabalho com alunos, tanto profissionais quanto alunos que nunca cantaram e começam do zero, e tem alunos que se desenvolvem ainda mais do que alguns profissionais, porque depende de treinamento, depende de disciplina, de condicionamento. Gente, nada acontece sem treinamento. Nada acontece, tá? Bom, eu vou começar a trabalhar agora com os vocalizes,
com a Kelly. Os vocalizes é onde a gente trabalha a parte técnica vocal, de colocação vocal, e é também aonde a gente trabalha a voz com o aquecimento vocal. É imprescindível fazer aquecimento vocal, gente. O povo sempre chega, e se nada? Tem que fazer o aquecimento vocal, porque a voz ela não está preparada para cantar, ela está preparada para a fala, né? E a sobrecarga que ela tem para o canto, a musculatura da prega vocal e todo o restante da musculatura da laringe é muito pesado. Então, eu preciso fazer esse aquecimento, pensar como um atleta da voz mesmo, né? Um atleta, ele vai se aquecer antes, se ele vai fazer uma corrida, ele se aquece antes para ele não correr o risco de ter uma lesão. E é a mesma coisa com o canto, tá? Então, eu vou aquecer a Kelly, a voz da Kelly. E aí, eu não sei se vocês lembram que eu falei sobre a emissão vertical, né? Que no canto a gente pensa nessa emissão vertical. Se vocês observarem, o diafragma também está trabalhando verticalmente mais oposto. E, com o tempo, significa que eu vou ter duas pressões opostas, pressão para baixo e a pressão do ar que está saindo para cima. Com o tempo, conforme Você mutou o áudio, professor. Pronto, faz tempo que tá mutado, gente? Não. Não, foi eu que apertei aqui sem querer, gente, me desculpem. Bom, aonde que eu parei? Só para eu me orientar. Você estava falando das pressões, Mi. Ah, sim, do aquecimento, né? Isso. Então, assim, gente, é totalmente imprescindível fazer o aquecimento vocal, tá? Porque exige muito esforço em relação à fala e, assim como um atleta, eu tinha acabado de falar, mas não sei se vocês ouviram essa parte, um atleta precisa fazer um aquecimento antes físico para não correr o risco de ter uma lesão. Nós também precisamos fazer um aquecimento e preparar essa voz para o canto, para que eu tenha muito mais qualidade, para que eu tenha um melhor desempenho e também para que eu preserve a minha saúde vocal, tá? Então, vamos lá? Eu vou começar com o si, tá? Com uma vogal fechada, a gente trabalha muito com vogal, porque são sons puros, mas vou usar o S, porque o S, ele ajuda numa emissão mais fácil, mais correta, tá? E aí, o I, se a gente pensar, ele é mais assim, né? Se ele for na fala, I. E para o canto, a gente vai pensar aqui. Nós vamos levantar mais a campainha, a minha laringe vai ter que estar mais baixa. Posição de bocejo, para ir criando essa verticalidade, tá? Então, vamos lá, nós vamos fazer assim, ó. Si. Inspira. Si. Pode jogar mais para cima. Si. Encaixa melhor aqui a postura, o apoio. Chega um pouquinho o quadril, um pouquinho para trás. Respira pelo nariz, enche, apoia. Respira. Respira, vontade de bocejar. No início, nós vamos pensar num som mais vertical mesmo. Porque eu preciso abrir caminhos que para a fala não estão abertos, né? Para a fala a gente usa só esse andar praticamente. Para o canto nós vamos pensar que eu tenho que usar essa ressonância de cima e ainda vou usar o espaço de projeção atrás também. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem como funcionam os níveis de projeção. Agora eu estou trabalhando com ela só a emissão, tá? Não estou trabalhando projeção vocal, só a emissão, tá? Vertical. Respira bem leve, uma voz leve. Isso, em direção ao topo da cabeça. Faltou apoio, faltou ar.
chega um tiquinho o quadril para trás, respira. Respira, apoia. Quanto mais eu for subir, mais eu preciso do controle dessa musculatura. E mais, preciso de mais ar também. Outra coisa, quanto mais eu subo, mais eu preciso de espaço, senão eu vou começar a apertar esse ar, tá? Então, a gente estimula muito você para ir abrindo. Então, respira. Gente, uma coisa rapidinho. Eu optei em trabalhar com a Kelly sentada por conta do enquadramento, tá? O ideal, claro, é muito melhor cantar em pé. Eu consigo trabalhar, ter mais mobilidade com o corpo. Mas se eu cantar sentado, com a postura ideal, minha coluna bem retinha, achar o meu eixo, porque o mais difícil quando a gente vai cantar sentada é achar o equilíbrio do corpo para que ele fique retinho na postura ideal, para que eu consiga usar essa pressão, tá? Então, vou pegar aqui, respira. Respira. Respira mais para cima, Kelly. Ela tá no meio da passagem, gente. Se vocês observarem, tá aqui usando os dois andares. Tá quase passando tudo. Começou já a soar diferente, quer dizer que eu estou indo para um outro andar. Depois eu vou explicar melhor. Eu vi que alguém perguntou o que é passagem. A passagem é onde eu vou mudar o registro da região de fala, onde vai sair essa vibração daqui, e eu vou começar a usar o meu andar de cima para cima da campainha. E não só isso. Isso eu estou falando dentro da caixa de ressonância. A musculatura da prega bucal é onde o músculo do TA, ele já está funcionando ali, e o TC vai entrar em ação para ajudar a esticar essa prega bucal. E aí, quase todos os cantores têm dificuldade, principalmente quando a voz está fria, né? Nessa região. Eu vou pegar aqui de novo. Respira. Respira, apoia. Vocês percebem que é um som diferente? É um som que já está vibrando agora no andar de cima. Tá apertadinho esse som? Tá um pouco apertado. A gente pode abrir mais, né? Vamos usar um pouquinho aqui da lateral para ajudar com a ressonância. Respira, apoia bem, abre a boca. Mudou, não mudou quando ela abriu? Porque estava apertando esse som para projetar. A gente tem que lembrar que a caixinha de ressonância, a saída faz diferença também. Embora a gente não utilize muito lábio, a gente usa mais aqui para articulação, ó. Né? Língua, mandíbula, e eu não vou usar muito lábio. Então, respira, apoia, vamos abrir bem. Respirou, apoiou. Respira. Abre mais, tenta abrir mais a boca, respira. Vocês viram a diferença quando eu abro? Né? A voz ela começa a projetar. Respira sem medo, abriu. Isso, vou descer, respira. Bom, respira. Agora ela posicionou melhor. A gente consegue ouvir melhor. Coloca um pouquinho aqui, ó, sorriso. Imagina esse som mais em direção à campainha. Aqui, gente, eu tô na passagem dela de novo. E aí vocês vão observar que vai perder um pouco de volume.
mas é a questão do ajuste, né? Desse ar dentro da cabeça e da pressão de ar. Expira. Expira, apoia, vai para o topo. Expira. Bom, respira. Respira. Um pouquinho mais para cima, Kelly. Abre mais, apoia melhor. Se vocês observarem, ela mudou o registro e mudou o som. Mas esse não é o objetivo. Eu vou voltar um pouquinho para eu acertar essa passagem. Respira. Isso, respira, vai para cima. Tira o peso, mais leve a emissão. Isso, melhor, respira. Isso, bom. A Kelly tá com a voz fria ainda, né? Eu quis já começar com a voz fria para ir trabalhando e mostrando para vocês a mudança dessa voz conforme a gente vai aquecendo, tá? Ela tá com a voz um pouquinho cansada também. Eu não sei se vocês conseguem perceber, principalmente os fonoaudiólogos. A Kelly tem muita dificuldade para dormir, né? Com insônia. E já é um alerta até porque eu preciso descansar a voz, né? Para que ela esteja plena, a musculatura esteja, né, fácil para eu ter habilidade, para eu ter sustentação. Então, quem tem problema de insônia, dorme mal e sente efeitos na voz, isso já é um dos motivos. Então, é importante tentar descansar sempre bem, dormir pelo menos às 8 horas, que vai fazer diferença também no processo, né, do trabalho vocal. Bom, eu usei o I, para vocês entenderem como, né, uma vogal mais fechada. Agora, eu quero trabalhar um pouquinho os níveis de projeção, para vocês entenderem, porque eu vi que, né, teve gente que perguntou o que era a passagem, para entendendo melhor essas mudanças, né, como elas funcionam. Então, eu vou trabalhar com 3 consoantes, o M, o N e o NH. O N e o NH, eles são consoantes que têm ressonância e ajudam a gente posicionar a voz no local correto, tá? O primeiro andar, que é a região de fala, nós vamos pensar no M. O N, nós vamos pensar aqui da campainha para cima. E o NH, nós vamos imaginar o fundo da cabeça, tá? Nós vamos imaginar esse fundo. Além de ter outros pontos. Ponto de ressonância, ponto de ressonância, ponto de ressonância, certo? Mas a gente usa todo o espaço que a gente tem. Quanto mais espaço eu tiver, gente, melhor, tá? Porque eu vou ter uma emissão mais livre. E não só espaço, eu preciso estar relaxado. Então, condição importante, relaxamento. Aos poucos a gente vai buscando o relaxamento pleno. Uma boa articulação, boa ressonância. A respiração é o principal. Sem respiração eu não consigo fazer nada, né? Para trabalhar realmente, efetivamente, esses andares, tá bom? Então, eu vou pensar no M, onde a gente vai pensar a ressonância mais aqui. Vocês vão sentir mais palato ali, mais, né, em direção à campainha e o lábio. Vocês podem fazer juntos também. Eu vou fazer uma vez vibrando, para sentir aonde vibra e depois para emitir. Então, eu vou fazer assim. Aqui, ó, tá? E eu vou mostrando conforme a gente for mudando o nível de projeção. Então, Kelly, M, né? Vocês podem, se vocês tiverem dúvida, né, como pronuncia como se fosse falar M. Sente a vibração que acontece na cabeça, e aí fala mala. Isso vai ajudar a sensibilizar essa região. Então aqui, ó,
respira. Vocês viram que foi pro nariz? Porque teve tensão aqui de lábio. Relaxa mais, Kelly. Apoia melhor. Mais leve. Respira. Isso. Respira leve. Teve tensão nessa vibração. Mais leve. Isso, melhor. Respira, posiciona. Pode ser melhor esse, respira. Isso, estimula o bocejo. Relaxa mais aqui, ó. Tá faltando pressão. Encaixa melhor. Ajuda com o pé. Respira. Aqui já tá ficando difícil, porque passagem. Vou subir mais um. Vamos mudar para N, para ficar mais fácil, tá? Tem uma nota só que vai estar passando, viu, gente? Terceira nota. Respira. Isso, respira, quase passando tudo. Ainda tem nota embaixo aí. Respira. Relaxa mais a base da língua. Isso, abre espaço, respira, sobe andar. Passamos, gente, ó, passamos. Segundo andar. Olha como muda. Respira. Abre mais um pouquinho de lateral. Respira melhor, apoia. Isso. Agora, vamos pensar melhor aqui, empurrar, utilizar melhor as costelas, porque agora eu vou precisando de mais suporte de ar. Eu estou no segundo andar, então eu vou gastar muito mais ar, vou precisar estar mais relaxado e vou precisar posicionar melhor a minha musculatura interna. Então, relaxa mais a língua, mais bocejo, estimula. Agora vamos para o NH, vamos para o fundo. Agora quase em A, respire, abre, sem medo. Isso, respira, abre. Abre lateral. Estica aqui, respira. Isso, respira. Esse faltou um tiquinho, um pouquinho mais para cima, para trás. Melhor, respira. Isso, vai abrindo fundo, mais profundo. Respira. Isso, bom, respira. Isso, respira. Tô no NH, viu, gente? Respira. Tô quase chegando na passagem, vou mudar para nó. Mais molinho. Aí, bom, respira. Respira, relaxa. Deixa o queixo cair. Babando, respira e vai pro topo da cabeça. Vai começar a passar até a mudança de andar. Um pouquinho mais leve. Vocês observarem, já tá passando. Muda pro M.
levinho. Repete esse. Isso, bom. Respira, redondinho. Esse não foi, vamos de novo, respira. Vira lá na campainha. Mais levinho esse para afinar. Quase, mais leve ainda. Por que tá difícil de posicionar essa nota? Já tô no primeiro andar, região de fala, e aí tá caindo muito para esse andar. E na passagem, conforme a gente vai treinando, a gente vai trabalhando para não ter mudança de timbre, né? Para ter tudo um timbre só, o quanto eu subo e o quanto eu desço. Quando a voz está fria, fica mais nítida, mas conforme depois vai aquecendo, vai aparecendo menos. Mas essa região aqui, eu vou mudar, em vez de eu fazer com M, eu vou fazer com N. Por quê? Como está na passagem, está derrubando tudo. E eu preciso segurar mais em cima. Vai aqui, ó. N. Melhor, respira. Isso, respira. Abaixa mais. Isso. Então, eu vou mostrar a imagem, o que eu trabalhei. Mas é importante a gente trabalhando também, gente, posicionamento de laringe, né? Para a fala, nossa laringe está muito alta. Para o canto, eu preciso ir abaixando a laringe. O bocejo, ele ajuda, né? A gente ir trabalhando essa musculatura. E precisa ir pensando essa campainha mais alta. Porque se eu passar a língua lá no céu da boca, passa ao longo da língua e vai trazendo ela para trás. Até onde não dá mais para a língua chegar quase. Tem uma parte mais molinha, que é o que a gente chama de palato mole. E a gente utiliza isso a nosso favor, porque é músculo que a gente consegue ir trabalhando. Então, a gente vai pensando isso mais alto, a campainha mais alta e ali o palato mais alto. Então, imagina eu estou jogando uma pressão de ar vertical, certo? Por que eu preciso de treinamento também? No início, o que acontece com esses músculos? Tudo assim, né? Posição de fala. E aí o ar vai ajudando também a criar, né, essa posição e a deixar cada vez mais essa musculatura mais montadinha, né? Mas isso é o treinamento que vai cada vez propiciar isso. Eu vou fazer com a Kelly agora. Eu não falei, a Kelly tem quantos anos? 42. 42 anos. A Kelly começou a fazer com 5 anos? 38. 38 anos. 37 anos. Porque o pessoal pergunta muito essa questão de idade também. Tem idade para cantar? Não estou chamando de velha, não, mas eu posso cantar em qualquer idade. É claro que, né, quanto mais velha, esse músculo vai ficando mais rígido, com menos flexibilidade. Mas com treinamento, a gente vai condicionando também, tá? Então, não tem idade. É claro que quando a gente também vai trabalhar com uma criança, a gente não pode pensar tão tecnicamente, a gente vai pensando intuitivamente, ele está desenvolvendo a parte física, né? Tamanho, né, de laringe, de prego vocal. Os adolescentes também, a gente toma muito cuidado, né, com a passagem, a mudança ali de voz, embora os homens, a gente sinta mais isso nos homens, né? É mais perceptível. Nas mulheres, a gente não sente tanto. Mas, gente, então, não tem idade, tá? É só querer e trabalhar, tá? É lógico que também tudo depende de onde eu quero chegar, né? Eu não vou... O tempo de treinamento, né? Eu tenho menos tempo, mas também depende do tanto que eu vou me dedicar, né? O tanto que eu vou treinar. Se você uma aula por semana é suficiente? Depende o que eu preciso, né? Se eu canto, faço show semanalmente, mais de uma vez por semana, eu preciso ter um treinamento mais contínuo ali para aguentar, né? Para aguentar essa atividade toda. Então, na verdade, a aula de canto ela é personalizada de acordo com cada voz, cada aluno, de acordo com o estágio e o nível em que cada aluno está, tá, gente? Isso sendo profissional ou amador.
No caso, a Kelly, ela não é uma profissional. Ela agora está fazendo bastante live, né? Que aí no teu coral ela e é muito focada mesmo, estuda bastante, mas tudo vai depender disso. Mas antes, por exemplo, tinha uma rotina, o que eu sinto muito com ela, a questão do condicionamento, por exemplo. Antes cantava praticamente todos os dias, porque tinha ensaio do coral, que era 2h30, 2 vezes por semana. Tinha, além das aulas semanais e fora as atividades, apresentações do coro, porque, né, tinha muita atividade. Agora, praticamente canta uma vez por semana, e quando estuda em casa. Estuda em casa, Kelly? Às vezes. Ainda bem que é sincero, né? Às vezes. Bom, então tudo depende, gente. O treinamento, ele vai depender da onde eu quero chegar para desenvolver o que eu vou trabalhar naquela voz e de acordo com a quantidade de esforço que ela precisa. Esforço que eu digo não é de fazer força, não é nada disso, mas a quantidade de carga, né, que aquela voz tem, a gente trabalha de acordo com isso, tá? Então, aqui, ó, fizemos níveis de projeção. Vou fazer um pouquinho para pontuar, pra vocês irem sentindo os pontos. Vamos fazer em si, continuar com o si. Si. Então, vou imaginar vertical, em direção ao topo, tá? Da campainha para cima. Quando a gente começa a trabalhar a voz, por conta desses lances das passagens, a gente trabalha os graves mais leves. Não é porque a gente não vai precisar do grave, não é isso. Mas porque eu preciso abrir esses outros andares. Então, se eu fizer pesado, eu não tenho ar para alcançar, né, esses andares. Então, sempre quando eu vou começar a trabalhar com uma voz, a gente pensa leve, né, para ir trabalhando de acordo com o condicionamento de ar. Tudo depende do tanto de ar que eu tenho, tá? Se eu quero uma voz com volume, eu preciso de ar. E colocar no lugar certinho também, não é força, é jeitinho, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer. Si. Tá apertadinho, não tá, gente, esse som? Vamos abrir mais, Kelly? Imagina esse giro para a gente usar já o espaço de trás. Vamos colocar um pouquinho de sorriso para a gente ajudar com a ressonância. E imaginar esse som profundo. Respira. Si. Ou seja, solta o queixo, precisa soltar o queixo. Si, ó, pra gente soltar esse queixo e abrir. Si, ó. Aí, respira, bom. Respira, si, a. Isso, bom. Si. Esse faltou chegar um tiquinho mais leve a emissão do S. Vamos esticar a lateral aqui, espaço. Outra coisa importante, tô no agudo, preciso de espaço, né? Vocês não veem que eu tô fazendo abrir a boca. Espaço, laringe baixa. Quanto mais baixa a minha laringe tiver no agudo, mais fácil, né? Porque senão eu vou ter obstáculo, vai apertar. Campainha alta. E a gente já tá usando o espaço do fundo. Imagina que a gente está abrindo ali a musculatura, né, da nuca, né? A gente está esticando toda essa musculatura ali do fundo. Então, respira. Bom, respira. Bom, respira, virou. Bom, respira. Vocês viram que teve ressonância ali um pouco a mais? Quer dizer que relaxou mais, encaixou melhor. Porque também estava tensa, né, no início, né? E agora está relaxando, a musculatura está relaxando, e aí a gente vai posicionando melhor. Respira, bocão, boceja. Bom, respira sem medo.
vai chegar, né? Então, vamos esticar mais. Se vocês observarem, em nenhum momento ela tá fazendo barriga para dentro. Porque senão eu nem alcanço essa nota. Não tem ar para sustentar. Vou jogar o ar fora. Vamos lá, respira. Chegou. Relaxa fundo. Respira. Respira. Oh. Se vocês observarem, a gente vê a voz quase fazendo isso aqui na cabeça, né? Já tá usando o espaço da cabeça inteira. Respira. Respira. Vocês perceberam que eu perdi um pouquinho da força? Porque eu já tô na passagem, a nota mais grave. Então, a gente estava usando muito espaço do fundo para os agudões, né? Agora, para os superagudos. Agora, a gente vai posicionar mais aqui para o meio, topo da cabeça. Respira. Volta para o I, respira. Respira. Agora, eu já estou voltando para o outro andar, mas ainda estou usando os outros dois espaços. Mas a gente vai pensar no meio. Respira. Solta mais o queixo, vontade de babar. Isso, respira. Respira. Opa, faltou ar ali de novo. Posiciona alto. Vocês viram que caiu as últimas notas? Porque aqui já está acabando. Então, quer dizer que eu posso melhorar. Vou puxar mais ar e deixo um pouquinho mais leve a emissão das primeiras. Respira. Ainda caiu um pouquinho, deixa a boca aberta, mais aberta. Melhor, melhor. Então, gente, a gente sempre, quando está trabalhando, né, as vozes, é muito importante pensar onde é as passagens, né, onde tem essas mudanças. Eu não sei se ficou bem claro para vocês aonde mudam os registros, né? Mas, geralmente, na mudança de um registro, quando a gente está subindo a escala, existe uma certa amplitude, né? O som se amplia. E no grave, a gente está trabalhando mais leve agora, exatamente para fazer esse posicionamento. A voz está começando a acordar, não sei se vocês perceberam, começando a querer aquecer. A gente, pensando em aquecimento vocal, muita gente tem dúvida também de tempo, quanto tempo eu devo aquecer. Isso também é muito particular de cada voz. Mas o ideal, pelo menos, de exercício, 15, 20 minutos só de aquecimento. Né? Uns 7 vocalizes, né? Depende. Mas cada voz, como é músculo, gente, cada voz também tem um tempo. Tem voz que aquece mais rápido, tem voz que demora mais para aquecer. E aí, tudo isso a gente vai observando conforme a gente vai trabalhando as vozes. E depois que o aluno também vai aprendendo a fazer sozinho, né? Aquecer sozinho, ele também vai respeitando esse tempo, né? De aquecimento. Porque isso faz toda a diferença. Se vocês perceberem, agora está começando a querer acordar a voz dela. Mas ainda precisaria de mais aí uns 4 vocalistas para chegar no ponto. Mas eu vou fazer mais um de giro. Esse exercício que a gente fez foi de pontuar, a gente chama de staccato, né? Para a gente ir pontuando melhor os pontos de ressonância e vocês conseguirem perceber melhor nessas mudanças. Agora eu vou fazer um de giro sem staccato, para vocês perceberem mesmo, na verdade, ou pensar assim, né? Vou fazer esse giro, porque eu estou usando M, N, N, H, ou
eu posso pensar assim também. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o lance do níveis de projeção, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Peraí. Deixa eu pôr aqui que eu tenho um slidezinho aqui, que tem uma imagem que dá para... Então, ó, aqui, ó. Deixa eu ampliar a tela. Ó, gente, o nível M de projeção é mais ou menos não, é aqui nessa região, até aqui o Fá, para uma soprano vai passar em Fá sustenido, já vai para o segundo andar. Então, o M, a gente está aqui no primeiro andar, região de palato, ali de campainha, tá? Já o N, eu vou pensar aqui, ó, já tá no segundo andar. Então, que já é de um Sol, né, um Fá sustenido, para cima. E o NH, eu já vou estar pensando mais aqui no fundo, né, um pouquinho mais para o meio, só que utilizando mais essa cavidade, né, do seio frontal de ressonância. E aí, quer ver? Aqui, ó. Essa é a imagenzinha do MNNH. Até se vocês quiserem entender melhor, no livro da Silvia Pinho e do Paulo Pontes, Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal, fica mais fácil de entender essa dinâmica com cantores e como funciona, né, toda a musculatura. E aí, é dali que tem o nível de projeção, eu gosto de usar bastante. O M, que é aqui a região do grave, o N dos agudos, o NH dos superagudos. E o emão é quando a gente consegue utilizar, quando a voz está bem treinada e a gente consegue utilizar todos os espaços ao mesmo tempo. O gutural é a voz de garganta, né? Né? Essa voz, né, que judia, né, até dói. Então, a gente não utiliza só a vibração, a ressonância, mas não a emissão. Então, vou pensar daqui M, N, NH, e o emão é quando eu já estou com uma boa impostação vocal, consigo utilizar bem as ressonâncias, tenho bastante ar, deixa eu sair daqui, a ponto de utilizar todos esses espaços ao mesmo tempo. E é aí, quando eu chego nesse ponto, onde as passagens elas não vão ficar tão nítidas. Porque aí, com o treinamento, vai tudo se equilibrando, né? Não tem mudança de timbre. Eu vou fazer um de giro, então, e depois eu vou fazer uma música com ela. Então, vamos fazer si, depois eu vou abrindo em ó, tá? Vamos fazer si. E vamos pensar nesse giro, porque eu quero usar todos os espaços, tá? Respira. Si. Si, ó. Melhora o apoio, respira. Passagem, gente, respira. Mais uma vai passar, por isso perde a força. Se abre lateral, respira. Coloca um A antes. Faltou chegar, respira. Melhor, relaxa o fundo, boceja. Aí, melhor. Posicionou, passou. Bom, respira se a lateral. Deixa o queixo cair, vamos abaixar mais laringe. E aí eu vou precisando posicionar a base de língua, né, gente? Cada vez mais baixa a língua, mais, né, posicionada. Respira. Abre aqui o braço, ó. Vocês viram que mudou o som? Por quê? Não tem o lance da sustentação dos intercostais. Então, se eu tô murchando, igual a sanfona, aqui que mais vai murchar também, né? Então, para que eu ocupe todo o espaço e que eu comece a projeção, eu preciso de ar. Então, vamos estimular essa abertura aqui
mas para aqui eu tenho mais sustentação. Porque a tendência é o que? A gente ir se fechando quando o ar está acabando, né? Então, respira, abre bem. Mais um. Isso, respira sem medo, apoia, abre. Bom, girou. Isso, abre bem o espaço, cuidado com o pescoço. Aê, bom. Apoia melhor. A voz está aquecendo, gente. Olha a diferença. Vocês viram quando a voz estava fria? Bom. Bom, respira, girou. Quanto mais agudo, mais espaço. Agora a gente já está diminuindo um pouco esse espaço. Perdeu o volume, porque estou no meio da passagem. Então, quer dizer que eu não vou girar tão grande mais. Vamos diminuir um pouco esse giro. Respira. Isso, usa um pouquinho de lateral. Opa, faltou. Respira. Passagem. Isso, posiciona no topo. Da campainha para cima. Volta para o si. Mais para cima, mais sorriso. Bom. Um pouquinho mais para cima, faz vibrar mais. Mais sorriso. Isso. Agora eu já estou utilizando andar de baixo e andar de cima. Aí. O exercício de giro, eu acho que dá para vocês sentirem melhor as posições, né, e as mudanças. E também, por que eu quis... eu poderia ter aquecido a voz antes, eu vou aquecer a voz dela antes, já chega aqui com a voz aquecida, já tudo lindo, maravilhoso. Mas, aí vocês não iam entender esse processo, né, da diferença do timbre, da projeção, da colocação, da emissão, do quando a voz está fria e quando a voz está aquecendo, né? É muito diferente, né? O timbre, o formante. Então, essa voz, ela está começando a entrar em processo de aquecimento. Não está totalmente aquecida, mas está começando a entrar em processo de aquecimento, tá? Eu vou fazer a música. 5 e... Deixa eu ver aqui que horas são. Já está quase na hora. Eu vou trabalhar com ela agora uma música. Como chama a música, Kelly? Todo Azul do Mar. Todo Azul do Mar, do Flávio Venturini. E eu vou deixar ela cantar uma vez a música inteira, e depois aí eu vou pontuando alguns momentos que tem que trabalhar, que pode ser melhor. É claro que, se a gente fosse trabalhar tudo que é necessário, essa aula ia durar, né, uma eternidade. Mas como a gente tem tempo, então a gente vai pegar alguns pontos que eu senti, né, que tem que trabalhar, e vou trabalhar com ela. Mas vou deixar ela cantar uma vez inteira, tá bom? E aí depois a gente responde algumas questões, algumas dúvidas que o pessoal tiver, tá? Oi? E depois eu queria que vocês pensassem, eu não sei se vocês já ouviram falar das classificações vocais, né? Que nós temos para as vozes femininas, contralto, mezzo-soprano e soprano. Contralto, as vozes mais graves, mezzo-soprano, as vozes mais com a região média, e soprano, que tem mais facilidades para os agudos. Temos as vozes masculinas, que são baixo, região grave, barítono, região média, e tenores, que são as vozes agudas. Gente, durante um trabalho vocal, a gente analisa várias coisas para poder determinar, para poder classificar a voz de cada um. E aí eu queria que vocês pensassem qual é a classificação vocal da Kelly, tá? O que vocês acham, vocês colocarem nas enquetes, depois eu falo se é verdade ou não, e por que vocês acham que é, tá? Eu acho importante, porque vocês também vão percebendo a diferença dos timbres, né, ao ouvir.
Então, fica aí essa perguntinha para vocês pensarem, depois a gente fala sobre se ela é uma contralto, uma meso ou uma soprano, o que vocês acham. E outra coisa importante, é definitivo, eu sou uma contralto, eu sou contralto para sempre? Gente, depende, porque depende do treinamento, a questão de quando essa voz começou, e conforme a gente vai trabalhando adequadamente o condicionamento respiratório, as posições, montando essa voz, né, pode acontecer dessa voz, por exemplo, de uma contralto se tornar uma mesa ou uma soprano. Tudo depende do que a voz vai, né? Se ela vai ter mais facilidade para subir, para descer, aonde está a passagem. Conforme a voz vai desenvolvendo, a gente vai trabalhando a região. Mas é claro que sempre já de ouvir, né? Quando a gente pega uma voz a princípio, a gente observando já as condições de timbre, de ar mesmo, né? Da própria passagem, aonde são as passagens, a gente já consegue ter uma pré-classificação, mas com o trabalho pode mudar sim, tá? Mas eu posso ser uma soprano também a vida inteira, né? Às vezes, né? Porque tem a ver também com questão de musculatura, tamanho de prega vocal, várias outras coisas que aí já daria para dar uma outra aula. Mas, fica aí essa enquetezinha, vocês falarem o que vocês acham, qual a classificação vocal dela, tá? Então, vamos lá para Todo Azul do Mar. Não vou falar nada, vou deixar ela cantar e depois eu me meto, tá? Foi assim como ver o mar a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do vício que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha pra ficar. Daria pra pintar todo azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, livre pra amar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo azul do mar. Foi assim como ver o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar.
escrever todo azul do mar. Onda que vem azul, todo azul do mar. Foi quando mergulhei no azul do mar. Aí, bom, Kelly. Bom, vocês perceberam que ela fez uma emissão leve, né? Sem se matar, trabalhando com uma impostação mais leve mesmo, né? Com a colocação mais leve. Agora, eu vou trabalhar alguns pontinhos onde eu vejo que dá para a gente ampliar mais a projeção e também a abertura de boca. Gente, vamos imaginar que caixa de ressonância. O tanto que projeta depende do tanto que está aberto, certo? Se está fechadinho, não sai nada, né? Vai ficar vibrando tudo dentro da cabeça. E aí, a gente utiliza muito aqui, eu gosto de usar muito as laterais, aqui, ó, as comissuras aqui, para abertura, para a gente sustentar notas mais agudas por mais tempo, porque eu vou utilizar mais esse espaço, conseguir segurar mais. Então, tem alguns pontos finais de frase que a gente pode aumentar mais essa projeção, se a gente aumentar mais o espaço, e pensar melhor nisso. Bom, vou pegar primeiro, agora eu vou pegar a parte... Ariane, como que eu estou de tempo? Dá para fazer mais uma com paradinha em alguns momentos? Mi, vamos fazer 10 minutos mais, para a gente ir até às 6, são 5h42. Aí a gente deixa 10 minutos, a gente tem bastante perguntas. Ótimo. Para a gente não extrapolar muito, qualquer coisa a gente faz depois algum post com as suas respostas, porque tem bastante coisa, bastante pergunta aqui, tá? Tá, legal. Eu vou fazer uma vez, parando em algum pontinho ou outro, mais considerável, porque foi afinadinho, bonitinho, mas algum ponto ou outro que dá para a gente melhorar, e aí a gente já passa, mas para vocês entenderem, né, como funciona. Mas tem milhares de possibilidades, tá? Outra questão, a voz ainda não está totalmente aquecida, mas já está com um bom posicionamento, tá? Mas isso faria diferença se ela já tivesse mais aquecida ainda, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer do início? Eu quero... Você vai abrir mais os finais de frase, principalmente onde tem mar, olhar, gostar. Tem muito A, né, gente? Muito A, principalmente o fim das frases. E o A gasta, é a vogal mais aberta, é a que gasta mais ar. Então, em todos você vai usar um sorrisinho, a vontade de sorrir. E pressão, né? Apoio, né? Então, vamos lá? Respira bem. E você vai tentar crescer um pouco no fim das frases, se eu tiver ar, claro, né? Vamos direto, sem introdução, respira. Foi assim como Respira, ver o mar. Bom, eu vou fazer essas paradas para vocês irem sentindo, tá? Então, estica, pode esticar. Respira o sorriso com o olho aberto agora para você ver o que eu estou falando. Volta a primeira frase. Foi assim como Esticou. ver o mar. Aberto a primeira vez, continua. Pode continuar, respira. A primeira vez. Esse A quase apertou. Faz um giro nele. Aumenta. A primeira vez. De novo. A primeira vez. Sorriso. Que os meus olhos. Respira. Sorriso. Vamos abrir o A. Seu olhar. Isso. Vibração em cima. Bom. Não tive a intenção de Abre. apaixonar. Opa! Foi para onde, gente? Pro nariz. E aí, o que a gente vai pensar mais para trás? Respira. Mera distração. E já era. Respira, abre o tá. Momento de se gostar. Respira, você já abriu. Quando eu dei por mim. Sorriso. Nem
dentro do Abriu? seu olhar. Aqui eu tenho peito, gente, mas eu também tenho a cabeça. Não fica só peito, né? Se vocês observarem, é um som vertical aberto. Faz esse pedacinho de novo, só para eles sentirem melhor. Do visgo que me prendeu. Respira. Dentro do seu olhar. Bom. Quando eu mergulhei Abre o mar. no azul do mar, sabia que era amor que vinha Sorriso no carro. ficar. Aí ajuda a sustentar ali no palato, gente. Mas calma. Vou pegar direto aquela tudo que eu fiz. Eu quero que você cresce aqui, tá? A gente crescer com volume. Aí tem uma frase difícil aqui, o tudo, porque a tendência do tudo é a gente fazer tu aqui. E aí eu preciso abrir mais. Tudo que eu fiz. Então, mais aqui do tu. Então, ó, respira. Tudo que eu fiz foi me confessar. Aberto assim. Escravo do teu amor. Mastigando grande. De todo azul do mar. Agora cresce, respira, gira. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar. Pega de novo, que eu que quebrei as pernas dela ali, gente. Pega de novo esse quando, mesmo se eu parar, você continua no lhei, tá? Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo azul do mar. Aí, beleza. Bom, teve esses pontinhos, né, que eu mostrei para vocês. Então, o A faz diferença, né, se eu abrir, porque se eu fizer... Vamos fazer de novo o mar sem abrir. Pode ser fazer só com uma frase mais aguda, um pouquinho. Foi assim como ver o mar. Pode ser a primeira frase. Isso. Só a primeira? Só a primeira, mas aí você não vai abrir, não vai fazer nada. Não vai pensar em nada. Respira. Foi assim como ver o mar. Tá ali bonitinho, encaixadinho, mas não tem projeção. Agora a gente faz com a projeção para vocês, né, entenderem. Bota o sorriso, vamos jogar lá para cima, a vibração para o topo da campainha para cima. Respirou. Foi assim como ver o mar. Melhor. Se ela esticar mais o ver e o sim, se ela usar mais aqui, ó, sim. Gente, outra coisa, não quer dizer que eu estou usando aqui, sorriso, essas laterais, não quer dizer que lá dentro tá assim, tá? A gente vai trabalhando lá dentro para ficar assim. Aqui é só a parte de articulação, tá? Vamos de novo. Então, no sim ela vai. Quero que ela sorria mais no sim e mais no mar, que vai ampliar mais e a gente vai jogar mais pro andar de cima, então vai ter mais vibração. Então, ó, respira. Foi assim como ver o mar. Isso. Tem diferença, não tem? Com sorriso e sem sorriso? Uma coisa importante. No início, quando o aluno vai iniciar, eu trabalho pouco sorriso. Por quê? Como que já está essa voz, a tendência? Já está horizontal, uma colocação de fala, uma emissão de fala, né? Com a laringe alta, palato baixo, né? A campainha baixa. Mas aí, a gente primeiro vai montar quando a gente vai trabalhar, né? O início de alguém que nunca trabalhou. Vai pensar primeiro vertical, verticalizar todo mundo. Aí, depois que a gente abriu, segundo, terceiro andar, né? Todos os outros músculos acordaram, aí a gente começa a trabalhar com mais
mais pressão, né? Mas senão a gente vai pensar mais levinho, porque eu não tenho ar, certo? Quando a gente começa, condicionamento de ar, pouco ar. Pouco ar, vamos pensar o seguinte, pouco volume, né? Então, sempre quando a gente começa um treinamento, a gente começa com uma emissão leve, pensando em abrir os outros andares e eu tenho pouco ar. Conforme o ar vai aumentando, a gente vai preencher mais, aí começa a abrir mais o espaço e trabalhar mais com a articulação, né? Frontal, né? O que não quer dizer que essa voz está na frente, viu, gente? Porque o povo confia a voz no nariz, bota a voz na máscara e bota no nariz, e não é isso. A gente vai usar só os ressoadores, né, da face, da máscara. Mas não sei se vocês perceberam, a gente usa muito também o espaço da cabeça inteira. Só que onde vai ressoar, que é usar a máscara, onde ressoa, onde o ar bate, não onde eu emito o ar, tá? Porque senão eu vou fazer, se eu fizer no nariz, né, e né, um som aí, né, apertadinho, que é diferente e depende também de como eu vou soltando o queixo, né? Porque senão, ó, então a gente vai trabalhando os espaços dentro da cabeça. Cor de timbre também, quero um timbre mais escuro, um timbre mais claro. É toda a questão de posicionamento de ar, se esse ar é mais para frente, mais para trás, né? Tudo isso vai fazer diferença quando eu vou trabalhar um timbre. Eu lembro que teve uma pergunta quando eu dei a aula de impostação vocal, sobre o timbre do posicionamento da laringe, que é, se a minha laringe está mais alta, minha voz não está mais aguda. Isso tem a ver com o timbre. Então, se a minha laringe está mais alta, a tendência é que o timbre fique mais alto, mas a colocação vai ficar muito mais difícil. E uma voz com a laringe alta, ela soa como se estivesse mais agudo do que tá. Não porque tá tão agudo assim, mas porque é muito mais difícil. Então, a gente vai trabalhando para o canto. Quanto mais agudo, eu preciso de mais espaço e de mais ar, ou seja, mais abertura, e não só externa, essa amplitude interna. E isso, gente, é musculação, é exercício. Cada dia que a gente vai trabalhando em vocalize, vai fazendo, a gente vai conseguindo deixar essas paredinhas ali abertas. Bom, gente, é isso. Falei demais. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho como é o processo da aula de canto, desde quando a voz está fria e vai aquecendo, desde o treinamento, os vocalizes até ir para a canção. A gente não trabalhou muito a canção, mas eu acho que deu para entender um pouquinho como funciona. Quem tiver interesse também, depois, em estudar canto, é aquilo que eu falei, canto é para todo mundo, para vocês também que estudam, né, que têm vontade de trabalhar com cantor, é importante entender como é os mecanismos, tá? Então, depois, qualquer dúvida também, pode mandar também no particular, nas páginas, no Ateliê de Canto Michele Costa, no meu perfil pessoal Michele Costa. Se vocês quiserem acompanhar também, verem vídeos, as produções do ateliê, os shows, né, as gravações, tudo tem nas redes, tem no Spotify também, no Deezer. Então, aí tá aberto para vocês depois procurarem, e aí depois vocês também me dão um feedback do que vocês acham, tá bom? Michele, Kelly, muito obrigada. Deixa eu tirar aqui, Iri, para a Kelly ouvir, coitada. Gostaria muito de agradecer às duas, assim, a disponibilidade de vocês duas em fornecer essa aula. Kelly, sua voz é linda, muito bonita. Tivemos vários comentários aqui no chat falando o quanto sua voz é bonita. Oi? Não, tô pedindo desculpa, algum erro, alguma coisa aí, porque a gente fica... Imagina, a gente agradece. Eu que agradeço a oportunidade também, viu? Obrigada. Eu só tenho a agradecer, né? Não tem nem que só agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouquinho para vocês como funciona, né? O trabalho do canto, a arte do canto. Uhum. E é algo que eu tenho certeza que cada vez mais também vocês vão se envolver, né? Afinal, quem canta seus males espantos, né? Ô, Mi, nós vamos abrir, a gente vai até às 6, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou pedir para o Luiz, você poderia colocar, a gente teve várias perguntas, Michele. Sim. Então eu queria combinar com você, para a gente não deixar o pessoal sem resposta, como a gente está com tempo aí para finalizar,
Se de repente a gente faz algum vídeo depois, respondendo as perguntas para a gente deixar. Eu não consigo ver as perguntas do chat, mas aí que eu respondo com o maior prazer. Tá. Luiz, pode perguntar. Sim, então vamos lá. Tiveram algumas perguntas que no decorrer da aula a senhora acabou já respondendo. Então a gente foi selecionando mais algumas aqui que foram surgindo no decorrer. E como a professora Ariane falou, as que não foram respondidas aqui vão ser postadas com as respostas acho que no Instagram, ou na campanha, ou na própria La Voz. Okay. Então vamos lá para as perguntas. É normal sentir cansaço ao realizar a respiração costeo-diafragmática? Bom, inicialmente sim. Quando eu começo a trabalhar, quando eu tenho um condicionamento para essa respiração mais alta, conforme a gente, no início do trabalho, a gente sente um cansaço, claro, porque eu estou utilizando muito mais espaço, né, de ar, e eu preciso de condicionamento físico. Então, cantar, conforme a gente vai trabalhando e vai melhorando o condicionamento, você não vai mais sentir esse cansaço, mas inicialmente sim. Muitos alunos sentem tontura também, não só esse cansaço. Tontura porque começa a oxigenar demais o cérebro, sobe muita pressão de ar que para a fala não sobe, e aí no início muitos sentem às vezes uma tontura, como se caísse a pressão, e não é nada de que vai morrer, não. É só porque é uma condição física que o corpo fala, o que está acontecendo? Tem ar demais aqui, né? E, então, é normal, sim, porque eu estou brigando para o meu corpo se expandir, e o que o corpo está fazendo? Imagina o lance da sanfona, né? A gente está tentando abrir os intercostais, deixar tudo aberto, mas, inicialmente, tudo vai contra isso, fisicamente, porque meu corpo não tem essa memória, tem outra memória. Com o trabalho, se condiciona e melhora. Quem faz exercício físico tem melhor condicionamento também. Até teve a palestra das meninas, o primeiro dia, que falou sobre o lance de treinamento, né? E tem totalmente ligado com isso. O condicionamento tem a ver com a quantidade de treinamento, de acordo, claro, com o limite de cada um, porque cada um também tem um cansaço num tempo, e a gente vai trabalhando, claro, para estender isso, mas cansa sim inicialmente. Depois, pelo contrário, eu vou relaxar, vai ficar tudo mais fácil, eu vou ter controle desse ar, mas inicialmente sim, o primeiro contato com a respiração costeo-diafragmática, com apoio, ele vai gerar, sim, porque é um exercício físico, né? Eu estou precisando de mais ar, de mais, né, condicionar mais, então, sim. Então, a gente selecionou mais uma pergunta para finalizar. Tem alguma restrição em trabalhar técnicas vocais com pré-adolescentes no período da muda vocal? Ah, ótima pergunta. Bom, se eu não souber trabalhar, tem restrições, sim, porque é um período onde tem muitas mudanças, né? Aquilo que eu disse, as mulheres a gente não sente tanto essa transição, né? Mas nos homens é bem mais nítido isso, né? Essa mudança. Mas, se eu trabalhar da maneira correta, tecnicamente, a respiração da maneira correta, posicionamento, né? Da musculatura, posicionamento da laringe, trabalhar dentro da região correta de extensão vocal, né? Ter muito cuidado com essas passagens, porque é um momento de instabilidade, né? Esse momento, né, de transição. Se for com cuidado e consciência e sabedoria, não tem problema nenhum, é até bom, porque ele vai conseguir passar por aquela transição com suporte, né? Agora, se eu simplesmente canto e não tenho nenhum preparo, aí é perigoso, né? Ou se eu vou ensinar, eu canto e vou ensinar alguém que canta, eu não entendo nada de fisiologia, não sei como funciona, né? A musculatura da laringe, todo o processo de fonação, aí eu acho que aí sim é um problema, e um problema sério. Já vi muitos problemas. Aliás, já chegaram também muitos problemas para a gente consertar, né? Desse período. Então, tem que ter muito cuidado até com o lance da intensidade, né? O tanto que eu posso utilizar aquela voz, né? Então, tem que ser tudo muito monitorado.
Nós tivemos só mais 2 perguntas da professora Lídia Becker, que acho que era bom responder agora. Sim, o meu tempo está ok, se vocês... ela perguntou como você explica uma voz escura, e a outra pergunta foi como você explica a expressão brilho da voz. Ah, legal. Né? A gente falando de timbre, mais de timbre, de cor. Tem a ver com o posicionamento do ar, aonde eu vou colocar esse ar, se eu vou pôr mais para frente, mais para trás, posicionamento da laringe. Por exemplo, um timbre mais escuro, né? Eu já não vou poder usar tanto sorriso, porque ele clareia mais, né? O sorriso ajuda a clarear. É diferente, por exemplo, se eu fizer, né, um timbre mais vertical, totalmente vertical, ele vai ser mais escuro, né? Se eu colocar um pouquinho de lateral, ele já vai ficar mais claro esse timbre. Né? Tem mais brilho também, né? Então, quando eu quero brilho, a gente utiliza muito, e também cabeça, né? Ressonância de cabeça dá brilho. Ah, e também posicionamento de laringe, por exemplo. Quando está mais baixa a laringe, bem mais baixa, para os graves também, eu consigo trabalhar um som mais escuro. Eu vou pensar numa nota mais grave. Estou na minha nota, praticamente a nota mais grave que eu tenho, tá? Que é confortável, que é um Lá aqui. Se eu pensar mais aqui o fundo, escureceu, não escureceu? Se eu abrir menos o fundo e mexer menos aqui no ajuste, né? Diferente do tô na nota mais grave que eu tenho, tá? Eu sou uma soprano. Se eu pensar mais aberto também, vai facilitar para eu ter mais brilho. Quanto mais aberto, mais brilho eu vou ter. Quanto mais fechado à frente, um pouco mais escuro também. Então, é diferente um O de um O, né? Vai brilhar mais. Deixa eu pensar aqui. Pensar um I vertical, né? Até difícil de emitir, porque tá apertado, eu tô num Fá sustenido, eu tô na minha passagem lá em cima. Se eu já pensar nessa verticalidade, ele já vai brilhar mais e mais espaço vai ficar mais fácil. Vai ficar mais claro. Então, isso aqui vai ajudar. Mais escuro, mais claro, posicionamento de laringe também vai fazer diferença. O trabalho aqui no fundo vai clarear ou vai escurecer também. Se eu jogar mais para frente, mais para... Tudo isso vai mudar timbre. Quero um timbre mais metálico. Vou usar mais frente. Não quero metal na voz. Fundo. Vou usar muito mais o fundo. Mas se eu quiser esse timbre mais metalizado, vou ter que pensar mais frontal. Que não é colocar direto no nariz. Mas é só essa posição que ela não vai ser tão ou fundo ou tão meio, a gente vai ajustar um pouquinho mais, um tiquinho mais para frente. E aonde eu quero depois bater aquele ar, né? A ressonância. Eu não sei se eu respondi. Respondi, gente? Foi uma pergunta da professora Lídia. Lídia, você está aí? Não sei se... Estou aqui. Ela respondeu? Respondeu, sim. Estava botando aqui no chat. Perfeito. Muito obrigada. Mi, só para terminar, eu vou fazer uma pergunta que uma outra professora também fez. Como que você atua quando algum aluno seu apresenta alguma alteração de voz, seja na voz falada, seja na voz cantada? Como que você atua? Sim. O ideal, claro, sempre é que, se já existe um trabalho, quer dizer, um problema, vamos supor que tem uma fenda ali,
né? Quer dizer que a gente tem que fechar mais aquela prega vocal ali. Com o canto, dependendo do nível da fenda, a gente consegue resolver, só com o canto, com os vocalizes. Por quê? Tem a ver também com a questão de pressão de ar, né, com o condicionamento da musculatura. Então, por exemplo, uma fenda, dependendo do tipo e do tamanho, o canto, se é no início, a gente resolve nos próprios exercícios. Quando já é, né, eu já vejo que já tem um problema maior, que já está gerando uma disfonia, né, rouquidão, cansaço, que gera vários outros problemas, né, não é só... né, vários dos problemas vão acontecer quando existe um problema. Aí a gente precisa, sim, do amparo da fonoaudióloga, né, para fazer esse trabalho de reabilitação da fala, porque aí eu não posso trabalhar já o canto se eu preciso trabalhar a mobilidade da musculatura para a fala. E depois o canto. Dá para trabalhar paralelamente o canto e com a fonoaudióloga? Sim, depende do estágio também que esteja. Mas sim, hoje eu acredito que em praticamente quase todos os estágios, se a gente tem essa comunhão entre o professor de canto e o fonoaudiólogo, para ver se eles se comunicam, dá para trabalhar junto, né, ao mesmo tempo. Se existe essa harmonia ali. A harmonia, né? Mas eu penso o seguinte, né, dentro da minha formação, da minha experiência, o ideal é a gente ter um fonoaudiólogo e ter um professor de canto, independente se eu tenho um problema vocal ou não. Por quê? Ele vai me ajudar a dar suporte para várias outras coisas, vai me ajudar a entender melhor essa fisiologia, a como fortalecer, né, melhor essa musculatura, entender melhor os posicionamentos. Então, para mim, tinha que andar junto. Uhum. Isso faz toda a diferença quando os dois profissionais trabalham junto. Sim. Mas a maioria, infelizmente, procura quando já tem algum problema. E quando eu vejo que há necessidade, eu vou pedir para ir para o otorrino, fazer o exame, para confirmar aquilo, porque eu não sou médica, então eu não posso pedir para fazer o exame com o otorrino. E se houver necessidade, aí a gente encaminha para um fonoaudiólogo e, de preferência, que seja especialista nessa área. Nossa. Muito obrigada, Michele. Pessoal, quando a gente só falando dessa relação do fonoaudiólogo, do professor de canto e do otorrinolaringologista, ela é extremamente importante. A gente escuta a voz falar, tem uma soprosidade, então a gente imagina que seja uma fenda. Às vezes uma fenda que é fisiológica da mulher, então é algo que às vezes na própria colocação do canto, nesse ajuste que acaba trabalhando no treinamento do canto, aí acaba melhorando essa colocação e melhorando a questão de posicionamento, colocação de voz e trabalho também com com esse sopro que não está saindo correto naquela determinada voz. Tapando o ar ali, né? Isso, eu acho que acaba sendo mais isso, mas sempre que a gente vê, e como eu já trabalhei muito com a Michele, né, a gente já trabalhou muito, já dei palestras, vou dar palestra no ateliê de canto. Um prazer enorme estar trabalhando com a Michele, porque ela reconhece muito o trabalho da fono. Então, eu sei que é mais essa questão de colocação de voz, de como alinhar a parte artística com a questão de saúde de voz, de colocação de voz. Eu trabalho da fono. A Ariane trabalhou comigo um dos momentos mais onde eu tinha uma atividade extrema, né, de canto, cantava muito e ainda tinha as aulas, foi na época da faculdade, né? Então ainda tinha, e aí, é claro, senti um cansaço vocal muito grande, aí ela me ajudou muito com esse suporte. Teve um momento também da carreira que eu tive problema com refluxo, precisei fazer cirurgia do estômago, e aí ela me ajudou durante todo esse processo, me acompanhava até nos shows, né, Ariane? Teve momentos do refluxo, até que eu cheguei a ficar rouca mesmo, de perder a fala, não era só o canto, estava um momento bem complicado, e ela me dava o suporte, aliás, só conseguia cumprir, né, toda a agenda, ela estava ali, né, estava ali junto e me preparando para
para que eu conseguisse executar da melhor maneira. E eu aprendi muito, mas muito mesmo. E eu que aprendi também, Michele. Né, essa consciência, né, da importância, e na verdade é uma necessidade, né? Pena que todo mundo não, né, os profissionais da voz não enxergam dessa maneira, vão procurar quando já está ali, né? Infelizmente. Bom, Michele, Kelly, muitíssimo obrigada, foi excelente, foi uma experiência muito gostosa ter vocês duas apresentando uma aula de uma qualidade muito, muito excelente. Eu tenho certeza que os alunos, todos os nossos ouvintes aqui curtiram, gostaram bastante. Aí, então, depois a gente vai fazer, eu vou pedir para o pessoal entrar em contato com você, Michele, para falar as perguntas, e aí a gente responde via o Instagram da campanha e o da La Voz. Também, como você eu quero agradecer, imensamente agradecer também a disponibilidade da Kelly, né, para ter vindo ser a nossa cobaia aqui. Agradecer imensamente essa oportunidade, porque é uma oportunidade, e parabenizar principalmente essa iniciativa, né, das duas universidades em trazer o conhecimento, em aprofundar mais essa conscientização, né, da importância da voz, do trabalho com a voz, da saúde vocal, dos cuidados. Parabéns, que trabalho lindo, eu tenho acompanhado, né, os outros dias também, e eu só tenho parabenizar porque é lindo esse trabalho, é uma oportunidade que os alunos vão ter, e, gente, eu falo para vocês, aproveitem, porque esse universo, né, da universidade, da pesquisa, é um momento único que depois, né, às vezes vocês não vão estar, se não trabalharem, né, na área acadêmica, vão estar mais distantes, mas é um momento de conhecimento incrível, e isso que as duas universidades estão proporcionando para vocês, esse conhecimento, é algo realmente de se parabenizar e pontuar, e que continue para outros anos, eu acho que tudo é um ponto inicial, né? Então, que outros anos venham, outras campanhas venham, pode me chamar, que eu super quero convidar também, antes de eu me despedir de vocês, convidar para vocês, o Ateliê de Canto vai promover também a Semana da Voz, a partir da semana que vem, do dia 12 até o dia 17. A Ariane vai fazer a abertura da nossa semana. Responsabilidade. Não poderia ser melhor essa abertura. Então, convido vocês também para acompanharem nas páginas Ateliê de Canto Michele Costa ou Michele Costa. Lá tem os links das palestras, vamos ter palestra de expressão corporal, oficina corporal, a parte de saúde bucal com a Flávia Navarro, que é uma dentista que vai também ajudar a gente entender melhor quanto a saúde bucal pode interferir ou contribuir para o canto. Vamos falar de produção musical, a Évila vai falar de expressão corporal, a Ariane vai falar, né, da fisiologia da produção vocal, eu vou dar uma palestra sobre impostação vocal, que alguns de vocês já assistiram, que eu dei essa palestra lá para o pessoal do Sergipe. Quem não assistiu e quiser acompanhar também. E no dia 18, dia 17, que é o último dia, a gente vai encerrar com o sarau, com dos alunos de vários níveis, né, para vocês acompanharem também. Então, fica aí o convite. E, gente, muito obrigada, ótima noite para vocês. Quem quiser estudar canto, estamos aí à disposição também, agora com as aulas online, facilita, né, e propicia também esse distanciamento. E qualquer dúvida também que tiverem, além das perguntas, pode mandar também no privado, ou mandar, né, nas redes, que a gente vai respondendo. Tá certo. Pessoal, boa noite, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Estamos encerrando. Tchau, Michele, tchau, Kelly. Tchau, Ariane. Tchau. Boa noite para vocês.